Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com Wallace Lopes, é um prazer recebê-lo aqui no canal, ouvi-lo, né, saber da sua pesquisa, dos seus interesses, né? E eu vou começar perguntando para você, Wallace, a sua trajetória, se você puder contar assim brevemente, né, como que você chegou nos seus temas de pesquisa, a questão do espaço, né? Eu sei que é a sua preocupação principal, se você quiser falar como que você chegou nesse assunto e agradecendo a sua presença, tá bom? Bem, bom dia. Quando começou no Rio de Janeiro um processo de UPPização, ou seja, os avanços da UPP e a fragmentação do território, principalmente com a dimensão da ideia da militarização do espaço, eu, na minha deformação enquanto filósofo e historiador, fiquei muito preocupado com as questões ligadas aos fenômenos do espaço, e no qual a história e nem a filosofia evidenciaram os fenômenos que o espaço nos oferece a ser compreendidos, e esses objetos, numa trajetória a longo curso, foram sem preocupação de geógrafos, arquitetos, planejadores e sociólogos. Foi então que eu fiz um curso de especialização em políticas ligada à dimensão do planejamento, no Instituto de Política e Planejamento Urbano IPUR da UFRJ, e, ao longo desse percurso, eu fui discutindo a dimensão da racialidade na projeção e no constructos do projeto de espaço no Brasil, e atravessando com um pensar filosófico do exercício do pensamento de uma filosofia racial no espaço brasileiro. Nisso, a professora Ana Clara Torres de Ribeiro e mais a professora Tamara Egli identificaram que, de fato, as minhas discussões estavam ligadas a uma discussão que não era apenas transdisciplinar, mas era a dimensão do espaço enquanto espaço. E foi quando elas me intitularam enquanto espaçólogo, que é o intelectual que se dedica à compreensão dos fenômenos e dos efeitos do espaço. Isso a gente vai observar em diversas áreas do conhecimento. A espaçologia é um fenômeno que está atrelada não apenas à arquitetura, à sociologia, à filosofia, o campo das artes, mas principalmente os fenômenos que fazem o espaço se colidir, né, entre outras espacialidades e com outras categorias, como o próprio território, como a própria dimensão da cidade e seus efeitos psíquicos também. E meu doutorado, e assim como meu mestrado foi nas relações étnico-raciais pelo Cefet Rio, e o doutorado foi no IPUR, onde que eu trabalhei com essa dimensão do projeto do Estado brasileiro, ao pensar não apenas as geografias negras, mas também a projeção de um trauma do tronco na constituição da projeção de uma cidade negra que foi interditada ao longo de 4 séculos. Então, minimamente, esse foi uma síntese, né, ou é uma síntese do meu atravessamento em algumas áreas ou campos do conhecimento. Uhum. Interessante. Como que você tem visto essa política atual que a gente vê no Brasil, né? Esses retrocessos todos que atingem, né, a universidade, o pensamento universitário, acadêmico, e que bloqueiam também um melhor trânsito entre as ideias produzidas na academia e, e a sociedade, né? A gente tem exemplos aí de políticos, né? Por exemplo, eu lembro da Marielle Franco, né, que estudou as UPPs, né, e que tinha uma atuação também no parlamento, né, e que, enfim, foi calada, né, brutalmente. Como que você vê essa relação que fica sendo bloqueada, né, do conhecimento acadêmico para a sociedade em diversos dos seus aspectos? Bem,
acredito eu, né, no meu posicionamento das ideias, que a dimensão racial do Brasil moderno, ela nos revela, enquanto posicionamento de estudiosos ou de estudiosos sobre o espaço em diversas dimensões, uma orfandade antológica de perguntas urgentes acerca do presente, né? Então, pegando a dimensão do caso Marielle, ele nos revela uma perspectiva espacial, a estrutura do trauma do tronco, em que a interdição das falas da periferia, da senzala, não foi o suficiente apenas 13, 15 ou 20 balas no veículo da intelectual Marielle, né? Porque esse silenciamento ele não ocorre apenas numa evidência histórica fragmentada. Ele ocorre em 520 anos de interdição desse corpo negro e ameríndio. O problema que a gente vai ter que enfrentar na universidade, depois desses últimos 10 anos do avanço das políticas afirmativas dentro da universidade, o confronto entre os intelectuais pretos com os intelectuais brancos do velho mundo, ou dos filósofos que defendem as ideias e a manutenção do pensamento, que podemos chamar do velho mundo, né? Do mundo que conforma ou que modela as formas estruturais do espaço, com os pensadores insurgentes, vindo das favelas, vindo das periferias, vindo das zonas ainda não cooptadas pela dimensão da lógica do capitalismo na dimensão estrutural. Então, a universidade, para os seus próximos 30, 50 anos, vai ter que enfrentar esse debate das civilizações. E esse debate das civilizações, que é o cenário no qual emerge a interdição desse modelo de gestão pública atual, vai se colocar dentro da ágora pública, da esfera pública no Brasil. Porque os intelectuais insurgentes estão brotando em diversas dimensões, já apontava isso o professor Milton Santos, ou seja, o movimento que vai colidir vai ser de baixo para cima. E esse movimento que vai ser de baixo para cima, aqueles que foram colocados por séculos na dimensão dos de baixo, vão trazer novas dimensões, novas perspectivas de projetos de civilização que estão em conflito. A sociedade brasileira hoje ela está vivendo, na minha concepção, um momento mais evidente que não suportamos mais a dimensão da discussão da democracia racial. E isso é uma questão que acontece numa escala regional e numa escala global, e é isso que o professor Milton Santos apontou sobre a dimensão do globalitarismo. E eu penso com o professor Milton Santos chamando de um rácio totalitarismo. É o momento em que o racismo, na sua dimensão estrutural, assume uma forma global, atingindo as diversas escalas, e as guerras e os movimentos do pensamento bélico na produção do espaço estão acontecendo em diversas esferas. Então, não adiantou apenas uma, ou duas, ou três balas para o esquartejamento da intelectual Marielle. É porque, na verdade, o ódio racial de séculos do debate que, de fato, foi interditado ao longo de diversos períodos, ele vai acontecer e está acontecendo. É aquilo que o velho Machado de Assis, o nosso Maquiavel brasileiro, dizia: o confronto entre o Brasil oficial com o Brasil real. Esse Brasil oficial que não aceita, né, o Brasil que, de fato, foi construído com uma ideia dos intelectuais do velho mundo. Porque o Brasil não existe. Ele é uma ideia implantada ao longo de 5 séculos, que era pensada numa Europa, onde que, de fato, não respeitou a presença dos povos originários. Com isso, o racio-totalitarismo, que é um conceito no qual eu cunhei na minha tese, ele revela a nossa interdição existencial e a nossa interdição espacial. Então, de fato, o debate dentro da universidade vai ser um lugar denso, porque é dentro da universidade que se cunha a produção dos saberes empíricos e dos saberes epistêmicos. Então, os saberes dos povos ameríndios
já entra numa dimensão curricular espacial desses que foram interditados. Os saberes das mulheres pretas de favela estão entrando dentro da universidade e não aceitam mais que Freud dê uma regulamentação psíquica e geográfica sobre o entendimento do corpo dela. Então, quando o movimento de favela, de intelectuais do funk canta, né? Quando a Tati Quebra-Barraco canta a porra da buceta é minha, é da mesma metáfora ou do mesmo lirismo ao dizer para o Freud: Freud, a porra da buceta é minha, ou seja, quem fala do meu corpo sou eu. Assim como o movimento periférico de rede de meninos pretos de periferia reinventando o seu mundo com novas tecnologias, né? O rolezinho, né? O movimento em rede de mulheres negras que não aceitam mais esse lugar do quartinho de empregada, porque o Brasil moderno é fundado com o estupro da manutenção modelado pensamento espacial do quartinho de empregada, que é o retrato e a manutenção da Casa Grande de Senzala. Então, o pensamento dos intelectuais insurgentes vão ter que colidir com o pensamento dos intelectuais e dos filósofos que defendem a manutenção do velho mundo. É isso que eu vejo. Uhum. E esse confronto vai eclodir, já está eclodindo em diversas instâncias da dimensão globalitária e global do racismo totalitário. Uhum. Wallace, se você puder explicar um pouco melhor esse seu conceito de racio-totalitarismo, você citou Milton Santos, eu queria saber com quais outros autores ele dialoga esse conceito, se você pudesse apresentá-lo aí para o pessoal também conhecer melhor como que você constrói esse conceito. Quando nós analisamos a fundação da República Brasileira, nos seus primeiros séculos, tem duas datas importantes, no meu ponto de vista, pegando um perspectivismo histórico. Perdão, temos o ano de 1888, que, de fato, a abolição aconteceu e os negros não foram convidados. Essa data, de fato, não se trata de uma abolição, mas sim, na minha posição das ideias, o primeiro momento de uma formação futura para o século XX de uma classe média negra intelectualizada, que ela vai ser apartada da escola ao longo dessa Primeira República. E depois nós temos o ano de 1889, que temos um golpe da Casa Grande sobre a rua. A República surge do microespaço reservado de uma elite intelectual que teve sempre relação com uma herança escravocrata e militar e dá um golpe sobre a esfera do público. Então, é um Estado que nasce com uma herança colonial escravocrata e é um Estado que nasce com uma herança bastante colonial em termos de atrelar a escravidão com o espaço privado. Então, nós temos um golpe cognitivo. O que significa esse golpe cognitivo? Nós temos um golpe cognitivo porque ele forja o primeiro período de construção de mentalidades. A sociedade, quando surge enquanto um movimento estrutural, ela não surge do espaço cívico. É aquilo que o Lima Barreto diz. No Brasil, nós não temos a ideia de povo. No Brasil, nós temos a ideia de uma sociedade do espetáculo. Nós temos, de fato, uma sociedade que nasce sem Estado e nós temos um povo que nasce sem sociedade. Nós não temos uma paideia, uma pedra filosofal. Sobre essas questões, eu pensei uma questão fundamental. Se o espaço modela o pensamento e o pensamento modela o espaço, a palavra razão, pegando lá na crítica da razão pura do Kant e depois pegando a questão da crítica da razão preta, essa palavra no mundo ibérico, a partir do século X, e no mundo latinizado, que nós somos herdeiros desse mundo latinizado, ela tem um duplo. Nós chamamos de Ocidente porque o Ocidente ele é espelhado, ele é um duplo.
Então, você vê sempre uma imagem platônica, ou uma imagem, seja ela aristotélica, que ela se funda numa forma estruturante, estrutural, porque as ideias estão arraigadas na construção e na concepção da espacialidade. Então, a palavra razão vem do mesmo termo de raça, ratio. Então, raça e razão se fundem, ou se fundam, ao construir a dimensão da Europa ibérica, da Europa latina e latinizada, e raça e razão se fundem. Então, quando Kant olha para o projeto de razão ou os modelos positivistas que o Ocidente weberiano vai construir e construiu, toda a máquina bélica dos conceitos, quando nós iluminamos a ideia de razão, nós ocultamos a ideia de um antiprogresso que seria a raça, ou a ideia de um darwinismo social, ou a ideia de uma evolução. Então, aquilo que não se revela é aquilo que está ocultado. Então, o conceito de razão, ele ocultou o conceito de raça. Então, raça e razão se fundem. É daí que eu penso e construo um conceito chamado de ratio-totalitarismo. Por que ele é ratio-totalitarismo? Porque se a razão é um prédio estrutural que conduz as formas operacionais da produção da forma do espaço, certamente há um filtro racial que atravessou todos os conceitos do Ocidente. Então, todos os conceitos que a máquina platônica e aristotélica, até Kant, construiu, tinha no seu âmago um filtro racial que os filósofos não optaram em tocar na discussão. Então, ao mesmo tempo que você tem um avanço do progresso, com a razão, com a tecnologia, você tem uma entropia social. Ao mesmo tempo que você olha para a ideia de evolução, você olha para a ideia de involução na própria antropologia. Ao mesmo tempo que você olha a ideia de civilização, você vai olhar para a ideia de barbárie, do etnocentrismo. Então, o ratio-totalitarismo ele faz com que a totalidade do espaço, que a totalidade dos conceitos sejam impregnadas pela ideia de raça, construindo formas racializadas e racializantes. O melhor exemplo do ratio-totalitarismo, eu pego a questão do Michael Jackson. Nós assistimos nos anos 80 como que um homem negro se torna um homem branco, a partir da medicina social e da eugenia. Nós vimos a grande dimensão espetacular de uma sociedade norte-americana, né, que tem na sua gênese o racismo estrutural, produzindo o primeiro homem racio-totalizado, ou seja, assistimos no espetáculo midiático como que uma sociedade adoecida pelos projetos raciais faz com que o homem se torne um homem branco de modo público, sendo alvo de uma sociedade adoecida. Assim como Nina Simone, assim como Lima Barreto no Brasil, que foi adoecido por uma sociedade racializada, né? E vamos ver isso acontecendo. Então, pegando a questão do caso da Marielle, como você apontou, é como que uma sociedade produzida espacialmente pelo racismo estrutural consegue não apenas assassinar, exterminar uma mulher com uma bala. Foi preciso 20 balas, 30 balas, pela maneira qual ela representa um grupo que, de fato, é interditado ao longo dos séculos. Assim, o que está acontecendo nos Estados Unidos, de modo atual, ou com esse menino que a patroa que representa o símbolo da Casa Grande Senzala não teve nenhuma sensibilidade ao entender que havia uma vida de uma criança. Então, o ratio-totalitarismo ele produz não apenas a banalização da interdição da existência dessas populações, mas também é um plano mental, é um plano psíquico, que nós fomos modelados ao longo desses 5 séculos
de uma história mentirosa, mas a partir de golpes cognitivos. E isso foi produzido ao longo da escola positivista brasileira. Você me fez lembrar aqui de um grande autor que foi o Fanon, ele no Pele Negra, Máscaras Brancas. Ele como psiquiatra, ele fala da alienação colonial como uma doença psíquica. Né? Você pensa com ele também nesses termos? Eu penso com... O que acontece? Eu, quando penso com os autores, eles já estão na minha fala. Nós temos que se posicionar no Brasil de criar uma interpretação própria. Os conceitos, eles possuem uma dimensão cartográfica, regional, de uma psicosfera, que você precisa pensar com os autores aquilo que é próprio. Pensamento é aquilo que é próprio. E no Brasil, há um envergonhamento público dos intelectuais em criarem novas gramáticas. Se nós não criarmos novas gramáticas para entendermos a transição de um mundo imperial, de um mundo global para um mundo globalitário, que está produzindo uma nova violência do tempo da produção do espaço, que Marx, no qual não olhou para essa sociedade global virtualizada, nós não vamos compreender o que está acontecendo no Brasil. O Brasil que nós estamos vivendo atualmente não é o Brasil de 10 anos atrás. O tempo foi acelerado no Ocidente. Nós recebemos um golpe cognitivo e estrutural de um astrólogo, de um filósofo chamado Olavo de Carvalho, que manipula o que está acontecendo no campo empírico das ideias e deixou refém a universidade brasileira, onde os teóricos não conseguem pensar. O esquema que eu estou levantando, né, do mapa conceitual, é dizer que o racio-totalitarismo é uma estrutura onde que a razão, como ferramenta racializada, criou uma dimensão universal e epistêmica que produziu um currículo racializado na produção espacial que ordenou a sociedade brasileira. Por isso que a gente não consegue compreender o que está acontecendo no Brasil, porque as nossas mentalidades foram produzidas a partir de um golpe cognitivo constituído por modelos irreais, modelos imateriais que produzem desigualdade e genocídios urbanos. Assim como a arquitetura, o planejamento, as geografias e a própria filosofia executaram de maneira inata técnicas de um currículo racial e espacial executada pelas elites. Então, esse modelo que nós vivemos de molduras racializantes e raciais produziram no Brasil um racismo epistêmico que desenhou um projeto de racismo ambiental, que é o tema no qual a gente tinha combinado como tema da fala. Ou seja, por evidências empíricas, as cidades no Brasil elas nascem no alvorecer dessa ação racial e racional, criando modelos de vidas esfaceladas. E, em combate a isso, nós temos o processo de desafricanização dos corpos negros e pretos e ameríndios no Brasil. Por isso que o garoto, quando ele entra na escola, e a adesão é muito grande, ele não consegue se reconhecer na escola. Porque a escola ela operaciona os currículos racializantes do espaço. Então, o racio-totalitarismo ele é uma estrutura racial que projeta currículos em todas as áreas do conhecimento. Então, por isso que a gente não consegue entender o que está acontecendo, porque os conceitos são fraudados. E a gênese disso está nisso que eu estou defendendo enquanto o racio-totalitarismo, porque ele cria modos de existência, ele cria psiquismos sobre o nosso modo de entender a realidade. Se você muda as ideias, você muda a materialidade histórica. Então, eu defendo essa estrutura que eu chamo de um racio-totalitarismo, porque a totalidade, aquilo que os antigos chamavam de physis, ou que os modernos chamavam de pensamento ou de razão, a totalidade ela foi contaminada por uma episteme racial. E o racismo, de fato, ele revela não apenas modos operantes de execução, mas maneiras de existir. É aí que os intelectuais
que estudam a projeção do espaço têm que entender que, de fato, o Holocausto Negro ele não terminou no dia 13 de maio de 1888. Ele está em curso e ele se atualiza juntamente com o capitalismo. Ele não para. Ele não para, porque raça e razão se fundaram com essas gramáticas espaciais. Você se referiu ao racismo ambiental. O que seria esse racismo ambiental? O racismo ambiental ele cria modos e maneiras no qual nós não conseguimos enxergar os fenômenos do racismo na produção do ambiente, né? E o primeiro modo operacional do ambiente é o corpo negro que foi interditado. Então, esse corpo negro, ao longo da literatura histórica, ele foi interditado. Ele passou por uma interdição, por uma desafricanização, e se você pegar as aquarelas do Rugênio e do Debré, você vê simplesmente a reprodução imagética desse ambiente, que é o espaço privado ou o quartinho de empregada sendo executado não apenas enquanto modelo arquitetônico, mas também enquanto uma execução nuclear e familiar de como ou de quando a família patriarcal brasileira se cunhou. Ou seja, todo ano você tem novelas que apresentam a dimensão da escravidão. Então, é aquilo que o M.V. Bill fala, né? Novela de escravo a emissora gosta. Se Hollywood produziu uma máquina do cinema americano para falar sobre o único holocausto, que foi o holocausto judaico, as novelas brasileiras, assim como a mídia brasileira, ela produz de modo veemente, todos os dias, um holocausto dizendo qual é o alvo de extermínio dessa população. São os programas midiáticos da tarde. É o Datena, é o Wagner Monte, que já partiu para pior, são as novelas da tarde, são os programas de gastronomia, onde que, de fato, Ana Maria Braga escreve livro de receita sem saber fritar um ovo, onde que a Maria Preta, a Neide, que faz tudo aquilo acontecer, não aparece no primeiro plano. São os mestres de cozinha, os mestres de gastronomia que não aparecem, como a mestre Dadá, da Bahia, né? Onde que eles furtam e roubaram ao longo dos séculos uma série de receitas tradicionais e regionais dessa população local. Desculpe o termo, esse lado afrancesado da gastronomia, onde que chefes de cozinhas dizem como que nós devemos comer, como que nós devemos agir. Então, o racismo ambiental ele é a produção do próprio ambiente. No Google Maps, ou no Google, que o próprio IBGE chama de espaços ou lugares que são chamados de aglomerados subnormal, que é a favela perde a sua característica e é chamada de comunidade. A favela é um dado, é um nome, é uma demarcação histórica. Então, o racismo ambiental faz isso. Assim como as apresentadoras de TV. É uma sociedade que você, quando vai na banca de jornal, você não vê as personalidades negras, assim, nos livros didáticos, né? Então, você constrói nessa população um ódio de si mesmo, né? E, de fato, esse ódio de si mesmo nos revela o racismo Cinderela. É da noite para o dia que você não entende como que um homem negro, como uma mulher branca, consegue, por exemplo, não se enxergar na novela das 8, onde que a Globo constrói uma novela que transforma uma sociedade negra e africana numa sociedade branca. Né? Daniela Mercury cantando na década de 90, a cor dessa cidade sou eu. Então, isso revela o racismo ambiental que interdita, que extermina aquele que produz o próprio ambiente. Assim como Regina Casé, ao dizer que ama a favela, mas não mora na favela. Então, há uma sociedade que não consegue se ver e nem se enxergar no próprio espelho,
porque há uma esquizofrenia na produção espacial dessa sociedade. Então, o racismo ambiental proíbe, interdita que o negro tenha capacidade de existência na própria produção do seu ambiente, da sua própria ecologia de saberes. Então, é disto que eu estou evidenciando. Ele é ambiental porque o próprio negro não é colocado como protagonista. E quando é colocado, há um roubo da fala. Há um roubo da fala. Eu não estou nem falando de autoridade sobre fala, eu estou falando sobre o roubo da fala. Eu não estou nem falando da fala local, eu estou falando do roubo da fala. E esse roubo da fala se espelha hoje de maneira imediata, enquanto uma ferramenta no qual nós precisamos entender, né, a ausência de sermos protagonistas das nossas próprias narrativas. É disso que eu estou apontando. E, Wallace, como você pensaria as possibilidades dentro desse cenário de tantas dificuldades? Para onde você apontaria aí possíveis caminhos para vencer, para superar essas barreiras? A escravidão no Brasil ela é uma matriz epistêmica e ela não foi estudada filosoficamente. A escravidão no Brasil, que durou 5 séculos e dura até hoje, ela é uma matriz epistêmica. Quando os filósofos têm dificuldade de entender a produção de como se ergue os conceitos na sua natureza histórica, nós temos uma esquizofrenia raciológica de entender o que está em curso. O que está em curso é que a abolição aconteceu, os negros não foram convidados, mas tem uma questão. As redes negras, elas estão aí, assim como as redes dos interditados, dos indesejados e as redes de favela. Né? Na Covid-19, a pergunta é por que essas regiões chamadas de periferia ou de favela, o aumento da mortalidade não aconteceu? É porque quem faz isso, quem executa isso, é a própria polícia. Então, por outro lado, vale ressaltar que nós temos um elo de aliança, um pacto de solidariedade que faz com que essas tecnologias africanas se tornam possíveis até hoje. E a alternativa já acontece. A alternativa já está aí há 200 anos no pós-abolição em curso, que são as favelas. Combatendo o racismo ambiental. São os arquitetos da favela que erguem prédios de 4, 5 metros de altura e não aparece nem na placa lá, nem o Severino, nem a Maria. Né? São as redes de solidariedade, são as redes de afeto, que essas mulheres que educam, essas babás negras que educam, né, que eram as antigas amas de leite, que educam essas crianças brancas e depois, quando iniciam afeto por elas, a patroa manda embora ou a demite. Então, nós temos saídas estratégicas. O povo preto no Brasil construiu formas estratégicas. Não é à toa que nós estamos hoje aqui conversando a respeito dessa possibilidade de uma memória negra e africana de resistências e de uma memória negra afro-ameríndia no Brasil. Então, a escravidão tem que ser entendida enquanto um modelo epistêmico e ela tem que ser combatida. E ela é combatida todos os dias. É o menino com a fala do rap, as geometrias espaciais do corpo com quadradinho de 8, são os movimentos de mulheres de favela, são os intelectuais negros em cada instância combatendo o que há de pior na sociedade brasileira. É a rede de domésticas no Brasil, de solidariedade de emprego, são os camelôs inventando novas propagandas e novas maneiras imagéticas de resistência, são os operários de obra colocando no campo do trabalho, formando muito mais do que a FAU da UFRJ e do que a USP, vários arquitetos com seus mestres de obras. É a rede de gastronomia, né, que não é esse brownie que esse menino universitário está vendendo, que roubou e furtou da sua empregada doméstica, não dando seu direito autoral. É a rede de conhecimento própria do local e regional, dessas tecnologias, do próprio espaço. É esse menino que está usando o celular como produto de tecnologia, reinventando seu videoclipe, sua imagética. São os terreiros de candomblé, as casas de umbanda. Então, nós temos todo um arsenal de guerra
bem preparado, uma declaração de guerra ao Estado, né? Uma declaração de guerra ao Estado, e nós vamos resistir, estamos resistindo, porque se não houvesse essa rede negra, né, essa territorialidade que sobreviveu do Atlântico Negro e do sequestro espacial das Áfricas, nós não estaríamos aqui enquanto uma alternativa de um mundo melhor. Não é à toa que o professor Milton Santos escreve por uma outra globalização, né? Arthur Ramos escrevendo sobre uma outra sociologia, né? Conceição Evaristo escrevendo uma outra poética, Machado de Assis, que a universidade e os intelectuais tentaram branqueá-lo, passou por um processo de branqueamento, mas foi capaz, antes da USP, de fundar uma academia brasileira de letras, onde as elites francesas e inglesas não tiveram essa oportunidade, porque ela é acéfala de realidade. Como diz o Milton Santos, ela nunca optou por cidadania, ela quer direitos e privilégios. Então, por outro lado, professor, nós temos um arsenal de redes e de tecnologias africanas que nos faz reinventar o mundo próprio. Então, a favela é um mundo próprio. Ela é a anti-urbanização do processo de desafricanização. A favela é a dimensão dessa anticultura global. A favela é a contra-reforma de Pereira Passos. E a favela é o espaço alternativo, porque a rede de favelas, assim como na ditadura militar no Brasil, na década de 70, esteve fortemente nas ruas, se colocando diante do Estado e pedindo infraestrutura, pedindo visibilidade, brigando e lutando para que nós estivéssemos dentro da universidade hoje discutindo essas discussões que são pautas insurgentes há 520 anos no Brasil. É pensar aquilo que é próprio. Tá certo. Wallace Lopes, gostei muito de ouvir, que você tenha compartilhado aí com a gente suas ideias. Muito interessante esse conceito. Espero que esse vídeo aí possa circular, possa ser assistido por bastante gente aí, para a gente continuar esse diálogo. Queria deixar você fazer suas últimas aí considerações, agradecendo a sua presença, por favor. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar meu trabalho e, para finalizar, para além do racismo ambiental, nós temos o trauma do tronco. O trauma do tronco, ele é a nossa dimensão racial na política que estruturou uma ideia de reforma das ideias. E, de fato, isso traz uma fragmentação de desigualdade na forma condicionada pela ideia de raça. Então, eu quero apenas fazer uma observação que o trauma do tronco, assim como o racismo ambiental e o racismo totalitarismo, eles nos impedem de pensar nossa dimensão do próprio. E o que está em curso no Ocidente hoje será o debate dos intelectuais do velho mundo, ou os intelectuais brasileiros, ou os filósofos brasileiros que defendem as ideias do velho mundo contra os intelectuais da periferia que trazem as insurgências do espaço contraditório da antiforma habitada pela dimensão das ideias raciais. E é aí que a gente vai residir numa outra possibilidade de resistir. E o prédio racial brasileiro, ele tem que ser habitado em diversas esferas, assim como na discussão da tecnologia, assim como a discussão da produção das ideias, das engenharias, e temos que ultrapassar essa dimensão categórica e falha de dizer das ciências humanas. Nós temos que ultrapassar esse limite e pensar nas arquiteturas, nas ciências que produzem a ciência pura, que se chama a própria matemática. É aí que a gente vai alterar o valor das ideias. Porque se a gente não mudar o valor das ideias ou o plano das mentalidades, porque para cada 100 anos o racismo ele cria novas mentalidades, nós iremos continuar condicionados a esse trauma do tronco, que inibiu a nossa capacidade de existir.
Se não mudar as ideias raciais, nós não mudamos a realidade histórica e espacial no qual ela está condicionada. Maravilha, Wallace. Gostei muito de ouvi-lo. Agradeço pela sua presença mais uma vez. Gostaria de deixar algum link aí na descrição do vídeo, se você tiver disponível aí para o pessoal ter acesso, né, a textos seus e coisa e tal. Depois a gente coloca aqui. E todos e todas que assistiram a gente também agradeço e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.